Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao CIEX. Sou o mestre Mário e hoje trago uma aula da banca FGV. Você que vai fazer concurso dessa banca, assista a nossa aula, inscreva-se neste canal, conheça também os nossos preparatórios para concursos. Você pode observar essa primeira questão. Ela está contemplando regência. Quando tiver regência, lembre-se da transitividade dos verbos. O verbo intransitivo, aquele que não vai pedir complemento. Já o transitivo vai pedir um complemento. Se for transitivo direto, pede um complemento, mas não vem acompanhado de preposição. Se for um verbo transitivo indireto, também pedirá um complemento que virá acompanhado de preposição. Muita atenção aos verbos assistir, visar, agradecer e também os verbos lembrar e esquecer. Trago algumas dicas sobre eles. Vamos à nossa aula. E então, concursando, questão contemplando regência. Vamos marcar a frase abaixo que mostra a regência correta. Regência verbal e nominal. A verbal é a mais cobrada pelas bancas. Primeiro ponto, você tem de identificar a transitividade verbal. É um verbo transitivo direto? É aquele que não vem acompanhado de preposição. Primeiro vamos aqui, um verbo intransitivo. Maria chegou. Você observa que o verbo chegar ele não pede um complemento. Se eu tenho um verbo transitivo direto, se eu falar ela trouxe o carro, ela trouxe o quê? O carro. Então você observa que um verbo transitivo direto, ele exige um complemento, mas esse complemento não vem acompanhado de preposição. Já um verbo transitivo indireto é aquele que vai pedir um complemento e vem acompanhado de preposição. Maria assistiu ao teatro. Ela assistiu a quê? Então você faz a pergunta com que ou quem acompanhado de preposição. Ele acredita em Deus. Ele acredita em quem? Então, de quê? De quem? Em quê? Em quem? Para quê? Para quem? A quê? A quem? E outras perguntas também. Então, verbo transitivo indireto é aquele que pede um complemento e esse complemento virá acompanhado de preposição. Clássico, as bancas cobram muito. Verbo assistir, verbo aspirar também, que elas gostam bastante. Os verbos esquecer, lembrar também, muito cobrados pelas bancas. Obedecer, desobedecer. Então, vá se ambientando, leia bastante e também resolva muitas questões, como essa daqui da FGV, aplicada no ano de 2023. Então, primeira coisa, eu vou marcar aqui para vocês os verbos. Eu namoro com Maria ou namoro Maria? Não sei, né? Veremos já. Ele entregou ao prêmio ou entregou o prêmio? Implica em aplicação ou a aplicação? É o que veremos. Aqui trouxe também uma outra frase que não é dessa questão, mas muito importante também, que vou falar para vocês um pouquinho. Avisaram-no a liberação? Será que é isso mesmo? Então, primeiro ponto, o criminoso esqueceu da arma ou esqueceu a arma na cena do crime? Você já ouviu falar do alfabeto? Então, quando aparecerem os verbos esquecer e lembrar, não se esqueça de se lembrar de quê? Do alfabeto. Por quê? Lá no alfabeto não tem o C e tem o D, então é isso aqui que é importante vocês lembrarem o quê? Se tem o C, tem de ter o D. Observe que não tem o C, não tem o D. Então, quando aparecerem aqui nas formas pronominais, o que é um verbo pronominal? Aquele que vem acompanhado de pronome. Observe aqui o pronome oblíquo átono, o me, o se, o te. Então, quando aparecerem esses verbos esquecer e lembrar e vierem acompanhados de pronome, eles são transitivos indiretos. Eles vão exigir a preposição de. Foi o que eu acabei de falar com vocês, não foi isso? Se tem o se, terá também o de. Simples assim. Ela não se lembrou de as malas, das malas. Opa, tem um C, tem um D. Não me lembrei do seu coração. Lógico que eu não vou falar eu não se lembrei. Eu não me lembrei do seu coração, do seu endereço, como fala aqui. Simples assim. Tem o C, tem o D. Agora, quando aparecerem na forma não pronominal, se não tem o C, não tem o D, por quê? Nesse caso,
ele é um verbo transitivo direto. Se é transitivo direto, não vem acompanhado de preposição. Maria esqueceu a mala. Você viu? Esqueceu o quê? É verbo transitivo direto. Não lembrei o quê? O endereço. Verbo transitivo direto. E se eu colocasse aqui, Maria se esqueceu, aí tem o se, tem o de. Simples assim. Memorize isso daqui para os verbos esquecer, lembrar. Agora, quando a gente volta aqui, tem o de e não tem o se, então já está errado. O correto seria o criminoso se esqueceu de mais a arma. Então, observe, tem o se, tem o de. O criminoso se esqueceu da arma. Não tem o se, não tem o de. Quem namora, namora com? Não, quem namora, namora alguém. Então, aqui descarta também. Vá anotando aí, melhor maneira. O prefeito entregou o prêmio Os Melhores Policiais. Primeiro ponto, você vai verificar, sempre que você tiver um verbo transitivo direto, aí você vai observar, ele entregou o quê? A quem? Então aqui você já observa, se eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, ele precisa ter dois complementos, mas dois complementos diferentes. Ele não é transitivo direto e indireto, então ele tem que ter como complemento um objeto direto e um objeto indireto. Não é isso? Transitivo direto e indireto. Agora aqui você observa que ele tem como dois complementos objetos diretos, errados. Então ele entregou o prêmio Os Melhores. Não, quem entrega alguma coisa a alguém. Então faltou aqui a preposição a, aos melhores. Se eu coloco a preposição a, então aqui eu teria um objeto indireto. Muito interessante. A prisão implica. Muita gente acha que implica em alguma coisa. Não. Implicar é verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho como complemento um objeto direto. Então, show de bola, a letra D está correta. Trouxe aqui essa frase, avisaram-no a liberação de recursos. Correta ou não? Ela está errada, porque ele avisou alguém sobre alguma coisa. Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. O mestre acabou de falar que se tem um verbo transitivo direto e indireto, você já sabe, ele terá como complemento um objeto direto e um objeto indireto. Avisou, sempre que aparecer, vou colocar aqui também, com verbo transitivo direto, eu terei como complemento o a e suas variações. Então, avisaram no objeto direto. A liberação, novamente, objeto direto. Por isso que essa também está errada, igual na alternativa C. Então, o correto aqui seria o quê? Avisaram-no sobre a liberação ou da liberação. Mas se eu quisesse colocar o primeiro como objeto indireto. Avisaram-lhe, ok? Avisaram a ele, avisaram-lhe a liberação. Mas a maneira correta que você vê que soa melhor, avisaram-no sobre a liberação. Lembre-se disso. Verbo transitivo direto e indireto terá dois complementos diferentes, objeto direto e objeto indireto. Verbo assistir também, fique muito atento. O verbo visar também, que as bancas cobram muito. Assistir, com sentido de ver, verbo transitivo indireto. Assistiu ao jogo, ele viu o jogo. Assistir no sentido de ajudar, verbo transitivo direto. O médico assistiu o paciente, ajudou o paciente. E pode ser também ele assiste em São Paulo, ele mora em São Paulo. Questão da FGV. E então, concursando, passando só para lembrar que lá no nosso site, cienciaexata.com, está aqui na descrição do vídeo, temos cursos de português e temos também o nosso combo da aprovação, português e matemática da FGV. Acesse agora cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma. Assinale o segmento textual abaixo que deve ser incluído entre os textos normativos. Então aqui você já consegue identificar. Normativos vem de quê? De normas, de leis, não é isso? Então são aqueles textos que vão sistematizar as leis, os códigos, as normas das empresas, do país, do trânsito, por exemplo. Então, eu preciso daquela passagem que pode ser incluída entre os textos normativos. Gastos públicos podem também significar investimentos e não desperdício.
aqui você já consegue identificar um argumento. Se tem argumento, texto argumentativo, porque vai trazer a percepção, a opinião de alguém a respeito dos gastos públicos. Todos os militares estão obrigados a respeitar os superiores. Será que essa pode ser um texto normativo? Isso é uma norma? É o que a gente vai ver. Os caminhões foram amontoando-se na estrada até fecharem completamente o trânsito. Aqui você observa que já é uma narração. Então aqui eu tenho um texto narrativo, não é isso? Aqui está descrevendo o que estava acontecendo ali naquele momento. Todos estavam preocupados diante da ação policial que costumava ser forte e rápida. Então aqui você já observa que está descrevendo, não é isso? Então aqui nós temos um trecho descritivo. Está descrevendo como era a ação policial, forte e rápida. E aqui também a gente observa que o fato de aparecer a palavra preocupado, a gente também vai entender ali como uma descrição. As ordens judiciais devem ser obedecidas. Isso daqui é uma lei, você precisa obedecer às ordens judiciais. Então, aquilo que está na lei, de fato, é um texto normativo. Isso aqui é regra. Qualquer pessoa que você chegar e falar sobre as ordens judiciais, elas vão compreender que elas devem ser obedecidas. Então, aqui, a correta alternativa é. Voltando a B. Mas isso aqui também a gente sabe que é uma lei, que é uma norma. Mas como aqui no sentido de respeitar? Para alguns, eles podem entender esse respeitar de uma forma. Outros já vão entender de outra maneira. Então, aqui é um pouco mais subjetivo essa questão. E, de repente, também onde tem essa norma, por exemplo, que todos os militares estão obrigados a respeitar os superiores. Ok, a gente sabe que existe, mas de repente não é tão clara quanto a alternativa E. Entre a alternativa B e a alternativa E pode ser incluída com mais veemência entre os textos normativos. Na descrição de uma paisagem, o autor empregou os seguintes pares de palavras. Então, nós temos lá, céu azul, vou marcando aqui já os adjetivos, mar agitado, aves barulhentas, ruído agradável, águas quentes, atmosfera barroca exuberante, nuvens pesadas, densas. Em todos os adjetivos empregados, os dois que pertencem a um grupo diferente dos demais são. FGV, você precisa ficar atento aos adjetivos de relação ou ao sentido objetivo. Vou pegar aqui já, por exemplo. Quando eu falo lá, céu azul, é algo objetivo. É azul e pronto. Se ele é azul, para mim, para você é. Agora, se eu falar mar agitado, eu já consigo observar aqui uma ideia mais subjetiva. Para mim é mar agitado. Pergunte ao surfista. Ele vai falar assim, mas que mar calmo. Então, é importante você compreender para FGV, sentido objetivo e subjetivo. Céu azul, ok, objetivo. Mar agitado, subjetivo. Céu azul é. Agora, se é mar agitado, para você pode ser, para mim não, ou ao contrário. Então aqui eu já sei. Por enquanto está cedo, porque eu preciso saber os dois que pertencem a um grupo diferente dos demais. Aves ruidosas. Se é uma ave que faz barulho, ela é uma ave barulhenta, objetivo. Ruído agradável. Aquele barulho é agradável para você, mas para mim não. Então aqui novamente, valor subjetivo. Então essas duas aqui eu já vou descartar porque são iguais. Atmosfera barroca, nuvens densas. Nuvem densa, eu já sei que é aquela nuvem pesada, é o céu semelhante a quando vai chover. Agora, a atmosfera barroca seria o quê? O mesmo que exuberante, colorida. Então é isso, exuberante, ornamentada, colorida. Então aqui, mas para mim isso está muito colorido, para você não. Então aqui valor subjetivo e aqui objetivo, da mesma forma. Ruído agradável, eu já vi que é valor subjetivo e barroca também subjetivo. Aqui na minha percepção os dois são subjetivos. Águas quentes e aves ruidosas. Quando fala ruidosas aqui, você já consegue. Se ela é barulhenta,
A maritaca, por exemplo, é ruidosa, ela faz muito barulho. Então aqui vou descartar também a alternativa é por quê? Quente? Ah, pode ser que a água para mim seja quente, para você não. Então perceba aqui algo subjetivo e aqui objetivo, como eu disse aqui nas ruidosas. Então, uma questão que exige bastante concentração, bastante dedicação para conseguir resolvê-la. Os livros didáticos ensinam que os textos dissertativos discutem um tema. Sim, dissertativo você vai falar sobre alguma coisa e vai defender uma tese, uma opinião, contraria uma ideia oposta, fornecem informações. Aqui veio falando o que são os textos dissertativos. Trazem um tema, defendem uma tese, contrariam uma ideia oposta, fornecem informações. Precisamos marcar a frase que se estrutura pela oposição a um outro pensamento ou opinião. Resumindo, preciso achar aqui no texto dissertativo, nessa passagem dissertativa, a frase que se estrutura pela oposição a outro pensamento ou opinião. Então, o que a gente vai ver aqui. Gastos públicos podem até significar investimentos e não desperdício. Então, aqui você já consegue observar que nós temos essa oposição entre investimentos e não desperdício, não é isso? Então, os gastos públicos, eles podem ser investimento e não desperdício. Então, aqui a gente já consegue observar essa ideia de oposição na alternativa A. Você já identifica essa ideia de oposição entre investimento e desperdício. Como diz a sabedoria popular, mais vale quem Deus ajuda do que alguma coisa. Mais vale dinheiro na mão do que alguma coisa. Então, aqui nós identificamos o quê? Uma ideia de comparação, não é isso? Comparação. Economize para o futuro. Nada de oposição, aqui é uma dica, uma recomendação, uma sugestão. Uma única vela pode acender outras 1000 sem perder a sua força. Aqui você não vai identificar também essa ideia de oposição. Em momento nenhum está opondo uma vela às outras 1000. Amar profundamente em uma direção nos torna mais amorosos em todas as outras coisas. Aqui nós podemos observar uma ideia de causa e consequência, não é isso? Então, à medida que você ama profundamente uma direção, você vai ficar mais amoroso em todas as outras. Observe a frase seguinte: é natural que os franceses considerem suas trufas as melhores, com uma teimosia própria dos compatriotas de Charles Gould. Todo aquele versado na matéria sabe que o tartufo branco italiano, natural do país, é muito superior àquelas. Nessa frase, 2 termos que mantêm relações de coesão. Então, nós temos coesão e coerência. Neste caso aqui, coesão. Coesão é para fazer com que o texto fique mais agradável e o texto, principalmente, evite a repetição. Então, nós temos lá os elementos coesivos, pronome relativo, muito utilizado, os pronomes oblíquos átonos também, os pronomes demonstrativos, os pronomes pessoais. Então, são elementos coesivos. Lembre-se disso daqui, eu preciso dos 2 termos que mantêm relações de coesão. Então, teimosia e matéria, observe aqui. É natural que os franceses considerem suas trufas as melhores, com a teimosia própria dos compatriotas. Todo aquele versado na matéria, então aqui teimosia, matéria não vem para substituir teimosia, descartei. Aquelas e compatriotas. Todo aquele versado na matéria sabe que o tartufo branco italiano, natural do país, é muito superior àquelas, superior às trufas e não às compatriotas. Os franceses, vamos ver? É natural que os franceses considerem suas trufas as melhores, com a teimosia própria dos compatriotas de Charles Gould. Ele é um francês, ele já foi até o presidente francês, não é isso? Então aqui vem. Os franceses são quem? Os compatriotas dele. Então, compatriotas franceses aqui, elemento de coesão. Vem justamente para evitar a repetição, senão ficaria, observe,
É natural que os franceses considerem suas trufas as melhores, com a teimosia própria dos franceses. Repetitivo, né? País e franceses. É natural que os franceses considerem suas trufas as melhores, com a teimosia própria dos compatriotas. Todo aquele versado na matéria sabe que o tartufo branco italiano, natural do país, nada de francês. Natural e aquele também não temos uma ideia de uma relação de coesão. Coesão vem para evitar a repetição, vai substituir um termo pelo outro. De todas as notícias de jornal abaixo transcritas, assinale aquela que mostra uma inferência adequada. Então, quando fala inferência, é aquilo que você vai compreender, é uma informação que está naquela primeira de forma implícita. Então, o que a gente precisa ver agora. Houve um pequeno tremor de terra no Chile. Os vinhos, olha aqui, nós temos a afirmação e aqui, a partir dessa afirmação, eu vou ter uma inferência, vou ter uma outra informação. Os vinhos chilenos vão ter o preço reduzido. Qual a relação que tem o tremor de terra com a redução do preço dos vinhos? Nada a ver, não é isso? Então vamos lá. Haverá eleição no próximo domingo. Ok, o candidato eleito vai ter o apoio do Congresso. Só pelo fato de ter eleição, quem pode afirmar que esse candidato vai ter apoio do Congresso? Ele pode ter sido eleito e não ter o apoio. Então, inferência é isso. A partir daquela informação, você consegue pegar outra. O combustível vai subir de preço. Estamos vivenciando isso aí. Sobe, baixa. Então, você já viu que o combustível vai subir de preço. O preço dos veículos vai despencar? Observe o momento. Quando baixou o preço do combustível, o preço dos veículos baixou? Nada. Continuou aumentando. O passageiro transportava seu computador. Ok. Porque ele estava transportando seu computador, nós vamos achar que ele estava com seu trabalho atrasado? Não. Ele estava transportando seu computador para levar para o concerto. Vai doar para alguém? Para ele acessar as redes sociais. O motorista comprou novos óculos. Óculos velhos trazem problemas de vários tipos. Então, aqui nós podemos ter uma inferência. Se ele comprou novos óculos, é porque os velhos estavam dando problema. Um problema, quebrou. Outro problema, o grau dele já era inferior ao atual. Então, aqui dá para a gente ter uma inferência a partir da primeira. As frases abaixo foram retiradas de para-choques de caminhões. Vamos marcar a frase que é acompanhada da causa adequada dessa frase, que dá coerência a ela. Então, nós precisamos de marcar a frase que é acompanhada da causa dessa frase. Então, primeira coisa aqui, você já vai saber que a causa é aquilo que ocorre primeiro. Você tem uma causa e leva a consequência. A rua está molhada porque choveu. Primeiro chove, depois vem a consequência da rua estar molhada, correto? Então, vamos ver aqui. Sou filho do dono do mundo. É filho de alguém muito rico? Não. Frase de para-choque, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Então, quando fala dono do mundo aqui, está se referindo a Deus. Graças a Deus que só um dos candidatos pode ganhar. Caso contrário, após as eleições, continuariam brigando. Nada disso, né? A gente sabe que somente um candidato ganha. Então, a gente já sabe que não são dois. Tem eleição, só um vai ganhar e não os dois ganhariam. Os dois ganhariam, não. A gente sabe que só um deles ganha. Os direitos do homem são 3. Ver, ouvir e calar. Então, beleza. Frase para-choque de caminhão. Agora vem a causa adequada que dá coerência a ela. O homem tem autoridade fora de sua casa? Não tem relação. Os direitos do homem são 3. Ver, ouvir e calar. Qual a relação aqui falando que ele tem autoridade fora de sua casa? Não tem nada a ver, extrapolou aqui. Seja realista, exige o impossível. Declaração de apoio à monarquia? Também não. Quando aparece lá, pode ser para você. Seja realista, exija o impossível. Este concurso é impossível para mim. Não. Estude, então vá e busque que você consegue ser aprovada. Então venho aqui, descarto também, porque não tem essa relação. Quem sabe, sobe. O estudo e a cultura são fontes de progresso.
Ou seja, subir aqui a gente vai entender como um incentivo, não é isso? Então, quem sabe, sobe na vida. E aqui a gente já consegue identificar que essa subida na vida é progresso. Ah, fulano teve um progresso enorme. Ele subiu na vida, ele passou no concurso. Então, quem sabe, sobe. Ou seja, quem sabe, ele tem muito estudo e cultura. Ele estuda muito e é muito culto. Então, aqui, bem interessante a ideia de causa adequada para dar coerência à frase. Quem sabe, estuda e tem cultura. E sobe é quem avança na vida, não é isso? É uma ideia de progresso. Olá, turma! Faço agora a correção da prova aplicada pela FGV para o concurso de cabo da PM de São Paulo do ano de 2023. FGV sempre traz textos menores, mesmo assim recomendo que você faça a leitura do enunciado e depois volte ao texto para resolver a questão. Nesse primeiro período do texto aparecem as seguintes informações sobre a segurança pública. Quais são as informações que aparecem nesse primeiro período do texto? É importante você observar aqui que está se referindo a esse período. A segurança pública, de forma conceitual, é uma atividade que deve ser prestada pelos órgãos estatais e pela comunidade. Então, a questão da segurança pública, ela deve ser prestada pelos órgãos estatais, o Estado e também a comunidade como um todo, que visa proteger a cidadania de forma a prevenir e controlar atos de criminalidade. Aparecem as seguintes informações sobre a segurança pública. Vamos ver então. Alternativa A, o conceito de segurança pública e a história da sua criação. Quando a gente faz a leitura aqui desse primeiro período do texto, não traz a história da sua criação. Traz sim, o conceito aparece. As causas e as consequências, cadê a consequência aqui? As causas e as consequências, faltou o S aqui, da criação da segurança pública. Neste primeiro aqui vem falando da segurança pública é uma atividade. Então aqui nós temos o quê? O conceito, a definição de segurança pública, que deve ser prestada pelos órgãos estatais e pela comunidade. Agora, não traz a consequência. A definição do que seja segurança pública e sua finalidade, corretíssima, alternativa C. Observe só, é uma atividade que deve ser prestada pelos órgãos estatais e pela comunidade como um todo, que visa proteger a cidadania. Ela visa proteger, ou seja, este é o fim dela, é a finalidade, é o quê? O objetivo da segurança pública. Então, a alternativa C está correta. A razão da existência da segurança pública e sua história não traz também a história, como eu já disse lá na alternativa A. A segurança pública, vamos ver o que pede aqui. Também aprendemos pela leitura desse segmento inicial do texto que, eu já vi lá, o que fala lá atrás? Que a segurança pública é uma atividade que deve ser prestada pelos órgãos estatais e também pela comunidade para proteger a cidadania. Aí está falando o quê? Desse segmento, pela leitura dele, podemos compreender o quê? Aprendemos que a única responsável pela segurança é a força policial? Obviamente que não, porque lá em cima fala órgãos estatais e também a comunidade é responsável. A comunidade também deve participar da segurança, correta, alternativa B, porque a comunidade também deve prestar essa segurança pública. Ela deve contribuir. Controle total de atos de criminalidade é impossível? Ah, sim, é impossível controlar todos os atos de criminalidade. Mas observe aqui, de forma a prevenir e controlar atos de criminalidade. Em que momento falou aqui que são todos ou controle total? Em momento algum. A prevenção trata das consequências. Gente, prevenção, você vai prevenir, então você não tem a consequência, é justamente para evitar uma consequência pior. Quando o serviço de segurança, o que está falando aqui, deixa de ser realizado de forma satisfatória, acabamos de ver aqui
no texto o que ocorre, olha aqui. Pois quando não é feito de forma satisfatória, a sociedade fica sujeita a diversos tipos de violência. Então vamos ver lá. Torna-se necessária a mudança das regras de atuação? Não. A população passa a sofrer consequências graves? Pode ser. A comunidade perde o direito à cidadania, o povo perde a confiança? Nada disso, então a população passa a sofrer consequências graves. Observe, fica sujeito a diversos tipos de violência em diversas proporções, em que bens jurídicos como o patrimônio e a vida são gravemente violados. Por conseguinte, instituindo-se um caso de agressividade, observe aqui, são gravemente violados, indo ao encontro da população, passa a sofrer consequências graves, porque são gravemente violados, como fala aqui, o patrimônio e a vida. Dada a importância constitucional desse serviço, é que se conclui que o mesmo não pode ser executado de qualquer forma. A maneira de reescrever esse segmento do texto que está correta, ainda mantendo-se informações originais. Então, precisamos de preservar esta passagem aqui acima. Dada a importância constitucional desse serviço, é que se conclui que o mesmo não pode ser executado de qualquer forma. Então, você entende o quê? Primeiro, o serviço é importante, por ele ser importante, ele não pode ser executado de qualquer forma. A importância constitucional desse serviço conclui que o mesmo não pode ser executado de qualquer forma. Nada disso. Eu vi lá no enunciado, aqui vai alterar o sentido. Lá no enunciado está falando que dada a importância, é porque ele é importante que ele não pode ser executado de qualquer forma. Não é a importância constitucional desse serviço conclui, vai levar, não. O que conclui aqui é porque ele é importante e a conclusão a que chegamos da importância dele, como aparece aqui, dada a importância, é que vamos ver que ele não pode ser executado de qualquer forma. Então, aqui nós observamos que não foram mantidas as informações originais. E aqui você já observa a importância constitucional desse serviço, conclui. Aqui você já observa que aqui é o sujeito do verbo concluir. A importância constitucional está praticando a ação de concluir? Não. Então, aqui eu entendo o quê? Que primeiro eu tenho a importância constitucional dele que vai levar a uma conclusão. A importância constitucional vai levar a uma conclusão. Não é a importância constitucional que ela conclui. Não. Correto? Conclui-se que o mesmo não pode ser executado de qualquer forma, dada a sua importância constitucional. Conclui-se que o mesmo aqui foi usado como referente. Só que o correto aqui, inclusive, deveria ser, né? Poderia ter usado, não é isso? Conclui que ele não pode ser executado de qualquer forma. Então, esse o mesmo aqui não, mas não interfere aqui na compreensão, na resolução da questão, por isso não será anulado. Então, conclui-se que o mesmo não pode ser executado de qualquer forma. O mesmo o quê? Você observa aqui, ó, que dada a importância constitucional desse serviço, é que conclui-se que o mesmo o quê? O serviço. Só que no enunciado da alternativa B que está errada, já vem o mesmo. Mas o mesmo o quê? Aqui está se referindo a serviço, eu sei. Mas conclui-se que o mesmo. Não entendi. O mesmo o quê? Não aparece. Não pode esse serviço ser executado de qualquer forma, pois esse serviço tem importância constitucional. Complicou aqui, não complicou? Vou descartar também a alternativa C. Falei que complicou por quê? Não dá para entender muito, não pode esse serviço ser executado de qualquer forma. Observe aqui, é que se conclui que o mesmo não pode ser executado de qualquer forma. Ok, não pode esse serviço ser executado de qualquer forma, pois esse serviço, observe aqui, a repetição. Então, isso aqui não está adequada, está muito repetitivo. Então, aqui nós vamos descartar também a alternativa C, porque lá em cima fala o quê? Que esse serviço é importante, então poderia ser feito assim, ó. Não pode esse serviço ser executado de qualquer forma, pois ele tem importância constitucional. Esse serviço aqui, repetindo, não. Então, aqui nesses elementos coesivos eu vou usar o pronome pessoal.
Dada a importância constitucional desse serviço, como já está aqui no enunciado, conclui-se que ele não pode ser executado de qualquer forma. Conclui-se que ele, certinho lá, o examinador substituiu o mesmo aqui. Este ele está se referindo a quê? Ao serviço. Dada a importância constitucional desse serviço, conclui-se que esse serviço foi o que ocorreu aqui na alternativa C. Eu já vim e descartei aqui também a alternativa C. E você vai observar aqui que esse pois aqui, ele tem sentido de explicação. E lá em cima, o conclui aqui, nós já vimos a ideia de conclusão. Conclui-se que ele não pode ser executado de qualquer forma, a alternativa D está correta. E aqui você observa, conclui-se, essa partícula apassivadora aqui, ela está empregada, ela foi colocada no local adequado. E aqui você observa, é que se conclui, eu não poderia falar, é que conclui-se, porque este que, palavra atrativa, atrai o pronome oblíquo átono para perto dele. Então, a alternativa D não alterou o sentido e foi reescrita de forma correta. Dada a importância constitucional desse serviço, é que se conclui que o mesmo não pode ser executado de qualquer forma, e se de modo satisfatório, pois quando não o é, a sociedade fica sujeita a diversos tipos de violência. Nesse segmento do texto, o pronome o sublinhado substitui um termo anterior. Qual é o termo anterior? Então, a gente precisa voltar lá e fazer a leitura também para compreendermos. Dada a importância constitucional desse serviço, é que se conclui que o mesmo não pode ser executado de qualquer forma, e sim de modo satisfatório. Então, já vamos marcar aqui. Pois quando não o é, aqui significa o quê? Pois quando não é executado de modo satisfatório, então aqui a alternativa C já está correta. Quando não é executado de modo satisfatório. Observe aqui. Não pode ser executado de qualquer forma, e sim de modo satisfatório. Pois quando não é executado de modo satisfatório. Então aqui, este o vem justamente para evitar a repetição e está substituindo executado de modo satisfatório.